Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um top de 5 jogos, 5 recomendações, desta vez de natureza diferente. Como eu acabo por abordar aqui, se calhar jogos médios complexos, coisas que por vezes até não são muito recomendáveis para quem se está a iniciar, embora isso também seja discutível, nós por vezes precisamos de jogos mais simples, mas jogos que, embora sendo simples, proporcionam experiências profundas. Isto é um debate que acontece na área dos estudos dos jogos, é o que é complexidade. E nós normalmente definimos nos jogos de hobby, nestes modernos, complexidade como aquilo que representa aprender a jogar o jogo. Mas complexidade também pode ser o modo como jogar, de um modo mais eficiente. Pode ser também isso. E eu aqui trouxe 5 recomendações de jogos que são, eu diria que simples de aprender, pelo menos segundo a convenção ou o tipo de jogos destes modernos, que eu diria que são perfeitamente acessíveis, mesmo para quem não esteja muito habituado, ou seja, não tenha este hábito. E este hábito é importante, não é só simplesmente por serem a experiência pela experiência, mas é a experiência que se traduz em heurísticas, ou seja, uma facilidade em perceber as lógicas que normalmente estão associadas a isto e que levam a que a pessoa tenha mais facilidade em tomar uma decisão e lidar com uma coisa, por vezes, de forma inconsciente. E vou referir então aqui 5 jogos que estão também acessíveis aqui em Portugal, ou relativamente acessíveis. O primeiro é aqui o Azul. O Azul é um jogo relativamente simples, que entra aqui numa série de mecanismos que nós vemos noutros jogos. Acima de tudo é muito visual, porque nós estamos a escolher uma peça e adicionar ao nosso tabuleiro, e depois quando encher a barra, ela entra no seu local. E o jogo tem 2 versões, uma mais básica e uma mais avançada. Por exemplo, na mais avançada, então, temos aqui bastante que considerar, temos que pensar e temos várias estratégias e temos também interações com os jogadores. E, obviamente, tem também uma presença de mesa bonita e que também diz alguma coisa à cultura portuguesa, nem que seja pelo lado como usaram as ilustrações para este jogo abstrato. E grande parte destes jogos são abstratos, destes mais simples que eu vou aqui mostrar. Portanto, aqui eu diria que é um jogo que entra nestas recomendações de jogos simples e que podem ser aqui profundos. A vantagem do Azul, ele tem muitas edições e agora há uma edição que é esta edição mini, que é uma edição mais pequena e mais barata e que podem transportar para qualquer lado. E eu diria que uma coisa importante para estes jogos é que eles sejam baratos, porque normalmente são jogos para experiências de jogo mais leves e para experiências de jogo mais introdutórias, e também a disponibilidade para pagar mais por um jogo está associada também àquilo que é o nosso envolvimento nos jogos e no hobby e na cultura dos jogos, pelo que faz sentido que eles não sejam muito dispendiosos. Por isso é que normalmente estes jogos entram na barreira entre os 20 e 30 euros. E este jogo entra aqui quando este na versão portuguesa não se consegue arranjar por esse preço. Portanto, eu diria que isto é um exemplo. Outro jogo que tem imenso sucesso é o Splendor e tem também já várias versões. Eu já falei muito deste jogo. É normalmente o jogo que eu uso em contexto formativo e de aulas para mostrar como uma coisa simples pode ser estratégica, porque o jogo tem muito que se lhe diga. As ações são muito fáceis, é retirar no fundo peças ou gastar as peças por cartas e as cartas depois dão habilidades, mas acima de tudo tem toda uma lógica de sequência e de progressão, porque à medida que compramos cartas, e quando eu falo em peças, são estas pecinhas que são os recursos, e as cartas é no fundo aquilo que nos dá pontos e progressão, porque à medida que vamos buscar cartas estamos a construir uma estratégia de jogo e a facilitar a aquisição de novas cartas. Portanto, tem claramente aqui algo de estratégico em que vamos adicionando etapas cartas, e as cartas levam-nos ao objetivo, que é marcar pontos, e isso pode ser feito de múltiplas formas, interagindo mais ou não com os outros jogadores. Portanto, aqui claramente também um jogo que é fácil, mas tem imensa... eu lembro-me na primeira vez que joguei isto, quando comecei a tentar analisar o tabuleiro, foi quase como uma sobrecarga mental, porque podemos começar a analisar as cores todas as combinações, ligações, caminhos e possibilidades, mas no fundo acaba por ser muito fácil de explicar a jogar, ao ponto de crianças conseguirem jogar isto de um modo muito eficiente, por exemplo, a partir dos 6 anos, porque é apenas umas combinações de cores e de números. A partir do momento em que saibam contar, pelo menos a somar pontos, já vão conseguir jogar isto. E eu diria que isso é muito interessante, por isso também um jogo que não se esgota.
Agora uma coisa mais recente, pelo menos mais recente aqui em Portugal, é o Cascadia. Outro jogo também tão simples, é só escolher a peça e um animal na combinação que está disponível e depois fazer padrões. E super básico, mas pode ser super competitivo e profundo nas estratégias de planeamento em que nós fazemos, com ações e decisões de curto prazo, mas com impactos de longo prazo no jogo, ao ponto de, como falei também já num vídeo anterior, crianças muito pequenas, de 5 anos, 4, 5 anos, conseguem jogar isto, pelo menos fazendo as combinações entre os territórios dos animais, e os adultos, quando jogado de um modo competitivo, conseguem entrar aqui realmente num jogo que os desafia a fazer altas combinações e acaba por ter, por vezes, até uma carga mental brutal a analisar todas as possibilidades do que vamos fazer no tabuleiro. Portanto, excelente jogo também, simplicidade e profundidade. Outro jogo que também me surpreendeu pela sua simplicidade e profundidade foi o Tiny Towns. Muito básico. No fundo, é só escolher um cubo e colocar no tabuleiro e converter os cubos a edifícios. Mas o tipo de possibilidades é tão grande, porque depois nós vemos os edifícios que colocamos estão relacionados com códigos de cores que são a distribuição dos cubos no tabuleiro. Isto é uma possibilidade imensa de combinações em que temos que planear o curto prazo e o longo prazo, ter uma visualização espacial, ver aquilo que os outros estão a fazer também para ver quando é que vão acabar o jogo ou não, o tipo de bónus que estão disponíveis, porque depois é diferente o tipo de edifícios a cada jogo, e depois joga muito rápido porque jogamos simultaneamente e ainda por cima pode ser jogado a 6, portanto uma coisa altamente versátil e altamente interessante, que também é abstrato, no fundo. Todos estes jogos são abstratos, embora tenham supostamente estes temas, ou estas ilustrações, ou estes nomes, ou estas representações dos componentes, mas acabam por ser abstrações, acabam por ser tomadas de decisão e acabam por ser um pouco também de matemática, aqui de uma forma indireta. Portanto, eu diria que este também é excelente pela sua simplicidade e pela profundidade que gera e pela quase sobrecarga mental. E depois tem também aqui interações interessantes entre os outros jogadores, porque conseguimos afetar mesmo aquilo que os outros vão fazendo, porque nós é que decidimos, quando é a nossa vez de jogar, que tipo de recurso é que entra em jogo e se podemos condicionar bastante aquilo que são as suas jogadas. Portanto, surpreendeu imenso. Por fim, outro jogo também que entra nesta categoria é aqui o Riff. Outro jogo abstrato, apesar de ser aqui sobre corais, sobre recifes, e também super básico. Temos a nossa matriz, no fundo escolhemos uma carta que nos vem dar peças e depois podemos escolher a carta também com pontuador. E vamos ter que construir em padrões em altura, e é também super básico e super complexo e super difícil de dominar, que é aquilo que se quer neste tipo de jogos, numa coisa que também é relativamente barata, se consegue comprar por importação, mas, por exemplo, é relativamente fácil aqui em Portugal, e que tem também altíssima rejogabilidade, é sempre diferente, é sempre aqui cartas novas, é sempre diferente daquilo que vai saindo, e lá está, a mesma carta serve para a mesma coisa, peças que recebemos e pontuadores que fazemos tudo ao mesmo tempo, e vamos tentar fazer o melhor possível configurando o nosso tabuleiro, mas depende sempre das nossas decisões e como vamos fazendo as coisas. Portanto, também mais um jogo super fácil e altamente profundo, e que vem demonstrar como, do modo simples, se podem fazer coisas com uma complexidade que requer as nossas competências, ou que mobiliza as nossas, ou exige que se mobilize as nossas competências para o jogo. Portanto, temos aqui 5 recomendações, eu diria que são quase aqueles jogos que toda a gente devia ter em casa para, pelo menos, proporcionar uma experiência rápida quando se quer fazer uma coisa mais rápida com alguém, sem ser demasiado dispendioso, sem ser demasiado longo, mas dando uma experiência profunda daquilo que é uma boa interação pelo desafio da complexidade cognitiva e intelectual. No entanto, lá está, não devemos ser redutores, estamos a falar claramente de jogos que são desafios lógicos, matemáticos, espaciais, de forte carga abstrata, não é por si só representativo de tudo aquilo que são jogos de tabuleiro. Existem muitos outros com outros tipos de experiências, mais interativos entre os jogadores, com experiências mais narrativas, outras mais de engano e dedução. Portanto, existem muitas coisas, estes são mais de tomada de decisão, eficiência e resolução
de um problema que é quase matemático. Então vá, fica aqui esta recomendação de 5 jogos, que eu acho que são os 5 jogos clássicos que ficam bem em qualquer lado, altamente versáteis, a preços reduzidos e que vão garantir aqui muitas horas de jogo, apesar dos jogos poderem ser curtos. Então vá, obrigado. Deus!